Jó, capítulo 1, para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando nesse dia com mais conteúdo da palavra de Deus, com mais Bíblia, com mais, aleluia, palavra para o seu coração, para a sua família. Amém, aleluia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para falar para você, meus irmãos, que Deus te ama, Deus tem propósito na sua vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Aleluia, glória a Deus. Através de você, quem sabe, toda a sua família vai ser salva. Aleluia. Aceita hoje a Jesus. Não espera mais, porque Jesus está voltando. Quem sabe a sua única chance é hoje. Glória a Deus. Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Deus te ama tanto que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Então vamos para a palavra de Deus nesse dia, para honra e glória. Jó capítulo 1, aleluia. Jó capítulo 1, glória a Deus, a seguir. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Aleluia. Glória a Deus. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aleluia, glória a Deus. E possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Glória a Deus. Aleluia. Iam-se seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviavam Jó e o santificavam, e, levantando-se de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aleluia. O Senhor perguntou a Satanás: da onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor da glória. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aleluia. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Aleluia. E não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo que tem, tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Aleluia. E mas estende agora a tua mão
e tocar-lhe tudo que tem, e ele blasfemarás de ti na tua face. Aleluia. Glória a Deus. E ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, aleluia, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. Aleluia. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aleluia. O Deus de Israel, de Isaque e de Jacó. Aleluia, Senhor. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu rescapei para trazer-te a nova. Aleluia. E enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bancos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Oh, aleluia. E eis que sobrevindo um grande vento. Vamos repetir o 18. Vamos repetir o 18 aqui, irmãos. Enquanto este ainda falava, vamos lá. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. Aleluia. E eis que, sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aleluia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Aleluia. E disse: no sair do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória! Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Seja como Jó. Aleluia, meus irmãos. Não blasfema contra o nosso Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 1. Agora vamos para o capítulo 2, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Deus, irmão, Deus, Ele é bom porque Ele deu seu Filho único para morrer naquela cruz. Aleluia. E Deus
tem propósito na sua vida. Jó capítulo 2. Aleluia. Jó capítulo 2. Aleluia. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Aleluia. E então o Senhor perguntou a Satanás: "Da onde vens?" Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: "De rodear a terra, de passear por ela." Aleluia. E disse o Senhor a Satanás: "Notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora se dasse contra ele para o consumir sem causa." Aleluia. Disse o Senhor a Satanás: "Notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, e homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora se incitasse contra ele para o consumir sem causa." Aleluia. Oh Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor: "Pele por pele, tudo que homem tem dará pela sua vida." Aleluia. "Estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua face." Aleluia. E disse: "Pois-se o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder, somente compare a vida." Aleluia. Poupar a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, e feriu Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando o caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor da glória, o Deus de Israel. Então sua mulher lhe disse: "Ainda retens a tua integridade em blasfema de Deus e morre." Mas ele lhe disse: "Como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal." Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Aleluia. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram, cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, e o dádios suíta e Zofaram na amatita, pois tinha combinado para vir e com 2 se dele consolar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder. E, levantando de longe os olhos e não o reconhecendo, choraram em alta voz. E, rasgando cada um o seu manto, lançaram o pó para o ar sobre as suas cabeças. Aleluia. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Aleluia.
Oh Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 2. Vamos para o capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus, porque é uma alegria muito grande estar aqui levando a palavra de Deus, irmãos, para todos. Você não sabe a alegria que eu fico por estar levando a palavra de Deus, mesmo sendo deficiente visual total, mesmo sendo com leitores de telas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Através aqui, glória a Deus. Aleluia. Da Bíblia Sagrada Almeida. Aleluia. Estou levando a palavra de Deus a todos os lares, a todos os corações. Aleluia. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Jó capítulo 3. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Aleluia. E Jó falou, dizendo, aleluia. Pereça o dia em que nasci e a noite que se disse, foi concebido o homem. Aleluia. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Aleluia. Reclamem-no para as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante tudo que escurece o dia. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, de honra, de glória. Reclamando para si as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante tudo que escurece o dia. Aleluia, Senhor. Oh Deus, quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre no número dos meses. A exclamação que estéril seja aquela noite, e nela não entre vós de regozije. Vamos repetir esse versículo. A exclamação que estéril seja aquela noite, e nela não entre vós de regozije. Aleluia. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoem os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. Aleluia. As estrelas da alva se lhe escureçam, espere ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã. Porquanto não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Aleluia. Ó Senhor, porque não morri ao nascerem, porque não esperei ao ver a luz. Aleluia. Porque me receberam os joelhos e porque os seios, para que eu mamasse. Aleluia. Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso. Com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam o ruínas para si. Ó Senhor. Com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Aleluia. Ou, como aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Aleluia. Ali os ímpios cessam perturbar, e ali repousam os cansados. Aleluia.
Ali os presos descansam juntos e não ouvem a voz do exador. Aleluia. O pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre do seu senhor. Aleluia. Porque se consegue luz ao aflito e vida aos amargurados de alma. Aleluia. Que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos. Aleluia. O Senhor da glória. Que muitos se regozijam e exultam quando acham a sepultura. Aleluia. E sim, porque se consegue luz ao homem cujo nome está escondido, e a quem Deus cercou de todos os lados. Aleluia. Pois em lugar de meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Aleluia. O Senhor da glória. E porque aquilo que temo sobrevém, e o que se receio me acontece. Aleluia. E não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Aleluia. Oh Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Aleluia, Deus. Oh Deus de honra, não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Aleluia. Esse foi o capítulo, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 3 de Jó. Vamos para o capítulo 4. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Ele é o Deus que tem planos na sua vida. Pode ter certeza, irmãos. Tanto livramento que Deus já te deu, irmão. Aleluia. Jó capítulo 4. Aleluia. Então, vamos para Jó capítulo 4, a seguir, vamos lá. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, aleluia. E se alguém lhe tentar falar-te, enfada-te-ás umas, mas quem poderá conter as palavras em aleluia. Glória a Deus. Se alguém intentar falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Aleluia. Eis que tem ensinado a muitos e tem fortalecido as mãos fracas. Aleluia. As tuas palavras têm sustentado aos que cambaleavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Aleluia. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e, tocando-te a ti, te desanimas? Oh, aleluia! Porventura não está tua confiança no teu temor de Deus e a tua esperança na integridade dos seus caminhos? Aleluia! E lembra-te agora disso, qual o inocente que jamais pereceu, e onde foram os retos destruídos? Aleluia!
conforme tenho visto, os que lavram iniquidade e semeia o mal cegam mesmo. Aleluia. E pelo sopro de Deus perece, e pela rajada da sua ira são consumidos. Aleluia. E cessa o rugido do leão e a voz do leão feroz, os dentes dos inezinhos se quebram. Aleluia. Glória a Deus. E perece o leão velho por falta de presa, e os filhotes da leoa andam dispersos. Aleluia. E ora, uma palavra assim me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro delas. Aleluia. Entre pensamentos nascidos de visões noturnas, quando cai sobre os homens do sono profundo. Aleluia. E sobrevieram o espanto e o tremor, que fizeram estremecer todos os meus ossos. Aleluia. E então o Espírito passou por diante de mim, arrepiaram-se os cabelos do meu corpo. Aleluia. Glória a Deus. Parou ele, mas não pôde discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. Então ouvi uma voz que dizia: Aleluia. Pode o homem mulcar-se? Aleluia. Pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Aleluia. Eis que Deus não confia nos seus servos, e até os seus anjos atribui loucura. Aleluia. Quanto mais aos que habitam em casas de... Glória a Deus. Quanto mais aos que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no cobre, que são esmagados sobre a praça. Aleluia. Entre a manhã e a tarde são destruídos. Perece para sempre, se que disse se faça caso. Aleluia. Glória a Deus. Se dentro deles é arrancada a porta. Aleluia. Se dentro deles é arrancado a corda da sua tenda, porventura não morrem. Aleluia. Vamos repetir. Repetindo. Se dentro deles é arrancada a corda da sua tenda, porventura não morrem. E isso sem atingir a sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi Jó capítulo 4. Vamos orar pela palavra. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui, Pai, mais um dia, mais uma vez, levando a sua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa continuar, Pai, com suas mãos estendidas sobre nossas vidas, sobre nossas almas, Senhor. Aleluia, Deus. Deus ensina, Pai, nos ser forte. Nos ensina, Pai, a continuar firme na sua presença. Oh, Deus de honra, Deus de glória, Senhor da glória, Deus da minha alma, Deus da minha vida. Oh, Senhor, essa pessoa que está do outro lado, Pai, com esse celular na mão, que o Senhor possa continuar com suas mãos estendidas, Pai, sobre ele, sobre ela. Oh, Senhor da glória, que o Senhor possa, Senhor, abençoar meus inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual, Pai. Aleluia, onde quer que esse conteúdo estiver chegando, Senhor, que a sua presença, Pai, possa, Pai,
aleluia, alegrar o coração dessa pessoa que está ouvindo a sua palavra nesse dia, Pai. Ensina, Senhor, nos ser firme na sua presença. Aleluia, meu Deus, aleluia, meu Senhor, Deus de honra, Deus de glória. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. E você que já é inscrito, compartilha e continua aqui conosco. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal. Amém? Que Jesus possa abençoar você, sua vida e a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã estamos de volta.